Boa tarde a todos. Hoje nós vamos tratar da segunda parte do tema recuperação judicial e essa segunda parte ela é destinada à análise do pedido, da petição inicial e do juízo de admissibilidade da recuperação judicial. É matéria que está tratada nos artigos 51 e 52 da Lei 11.101, conhecida também como Lei de Recuperação e Falência. Então, primeiramente, o artigo 51, que trata da petição inicial, do pedido, e também os documentos que devem instruir esta petição inicial com o pedido de recuperação judicial. Então, a petição inicial, segundo o artigo 51, ela precisa conter, primeiramente, a exposição pelo devedor, primeiro da sua situação patrimonial, como que está conformada a sua situação patrimonial, fazer uma exposição bem detalhada disso, e também, além da exposição sobre a situação patrimonial, também das causas, a exposição das causas concretas que levaram a empresa ao estado de crise em que ela se encontra. Então, a ideia contida aqui nesse primeiro grupo de elementos a serem trazidos na petição inicial é de observar a perspectiva da recuperabilidade da empresa, para demonstrar através dessas informações acerca da crise, do porquê da crise e da situação patrimonial do devedor, que a crise é passageira, que a crise é temporária e que a empresa tem condições de dar volta na sua situação atual e poder então retornar a um estado de estabilidade econômico-financeira. Esse, então, o primeiro requisito, o primeiro conjunto de elementos que tem que ter na petição inicial é a exposição bem clara da situação patrimonial do devedor e das causas concretas da crise pela qual a empresa transita no momento em que o pedido de recuperação é levado a juízo. A petição inicial ela deve estar acompanhada dos seguintes documentos. Primeiro, as demonstrações contábeis dos últimos 3 exercícios, dos exercícios integrais anteriores à data do pedido de recuperação judicial. O exercício nós sabemos que ele começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Então, na verdade, os balanços, da empresa nos 3 anos que antecederam o pedido de recuperação judicial e ainda um quarto demonstrativo contábil, especialmente confeccionado para instruir o pedido. Então, contendo a radiografia da situação atual da empresa no momento em que ela faz o pedido de recuperação judicial. Porque só supondo que, por exemplo, a empresa ela faça um pedido de recuperação meses após o fechamento do último exercício, é possível que nesses meses tenha mudado de alguma maneira, tenha se alterado a situação da empresa. Então, o pedido de recuperação judicial ele precisa ser instruído, além daqueles demonstrativos dos últimos 3 exercícios completos, também com um demonstrativo atualizado do mês, do período em que ela está fazendo o pedido de recuperação judicial para demonstrar efetivamente a sua situação atual. Nesse demonstrativo específico para instruir o pedido, deve constar o balanço patrimonial, a demonstração dos resultados acumulados no período, a demonstração do resultado desde o último exercício social
e um relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, quer dizer, para saber como é que estão, naquele momento, as entradas e as saídas de dinheiro, né, de valores na empresa. Uma observação importante é que no parágrafo 2º do artigo 51, nós vamos ter uma autorização de que as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas podem apresentar livros e escrituração simplificados, né? Não precisa ser tão completo como no caso das empresas de médio e de grande porte, cuja necessidade de documentos está, então, prevista no caput do artigo 51 e nos seus incisos. Também deve, com base no inciso 3 do caput, haver uma relação nominal completa dos credores, onde vai constar o nome, o endereço, a natureza e a classificação e o valor de cada crédito. Essa classificação é aquela classificação conforme as categorias de crédito, as classes de crédito estabelecidas pelo artigo 41 da Lei 11.101. Também a discriminação da origem de cada crédito, o regime de vencimentos de cada crédito, como é quando cada um vai vencer, e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente. Então, todos esses elementos relativos a credores que estão no inciso 3 devem constar de forma muito clara, de forma bem compreensível pelo juiz da causa. No inciso 4, nós temos a necessidade de apresentar-se a relação integral dos empregados, contendo o nome, as funções de cada um, os salários, indenizações ou outras parcelas a que cada empregado tem direito, o mês de competência de cada um desses estipêndios, quer dizer, quando é que cada um terá que ser pago, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento, aqueles que ainda não foram pagos e que precisam ser oportunamente honrados. No inciso 5, nós temos ainda como documento também a ser apresentado junto ao pedido de recuperação judicial, a certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, né? No órgão registral público de empresas. Normalmente os estados têm as suas juntas comerciais, então a regularidade do registro dessa empresa junto à junta comercial do respectivo estado. O inciso 5 ainda fala também da necessidade de se apresentar os atos constitutivos atualizados, né? Por exemplo, o contrato social da empresa com todos os seus aditivos e as atas de nomeação dos atuais administradores da empresa também precisam ser apresentadas ao juízo. O inciso 6 fala na necessidade de apresentar-se a relação de bens particulares, tanto dos sócios controladores da empresa, quanto dos bens particulares dos administradores da empresa. Então, toda a relação de bens particulares também precisa ser apresentada. Por quê? Porque numa eventual necessidade de desconsideração da pessoa jurídica e da necessidade de ingressar-se nos bens particulares de controladores e de gestores para honrar algum tipo de compromisso, é então imprescindível que se tenha conhecimento de quais sejam esses bens. Além disso, o inciso 7 também fala que o devedor deve apresentar os extratos de contas bancárias e de aplicações financeiras, inclusive de aplicações financeiras em fundos de investimento ou em bolsa de valores. Então, toda a parte relacionada a contas bancárias e aplicações financeiras do devedor devem ter os seus extratos
apresentados juntos à petição inicial do pedido de recuperação. Além disso, também, o inciso 8 fala em certidões dos cartórios de protestos de títulos da comarca do domicílio ou da sede do devedor e também de todas as comarcas onde o devedor possuir filiais. Então, as certidões positivas ou negativas dos cartórios de protestos, elas devem ser apresentadas tanto do cartório onde a empresa tem a sua sede ou seu domicílio e também de todos os locais onde ela tiver as suas filiais. E ainda devem também ser apresentadas pelo devedor, deve ser apresentada pelo devedor a relação de todas as ações judiciais em que o devedor seja parte, inclusive de ações trabalhistas. E esta relação que ele apresenta das ações em que este devedor é parte, ela deve ser essa relação subscrita pelo próprio devedor e deve conter, além da identificação das ações, uma estimativa de todos os valores demandados. Evidente, para se saber também qual é um eventual passivo ainda, não especialmente um passivo, mas também envolve ativos, não liquidados da empresa que postula a recuperação. O parágrafo 1º e o parágrafo 3º do artigo 51 falam de questões relacionadas aos livros contábeis e aos demais relatórios auxiliares que a empresa deve elaborar. Bom, todos eles, ficam à disposição, livros contábeis e todos os relatórios, eles devem ficar à disposição do juízo falimentar, isso está no parágrafo 1º do artigo 51, devem ficar à disposição do juízo falimentar, do administrador judicial e pensamos nós também do Ministério Público, porque o Ministério Público em todo o processo recuperacional ele atua como fiscal da ordem jurídica, então essa disponibilidade também para o Ministério Público ela vai decorrer daquilo que determina o artigo 159 da lei de 189 da Lei de Recuperação e Falência, que prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, na combinação com os artigos 176 a 179 do CPC, que justamente falam da atuação do Ministério Público, entre outras, como fiscal da ordem jurídica. Então, devem ficar à disposição do juízo falimentar, do administrador judicial, do Ministério Público e de qualquer interessado, mas os demais interessados, sempre mediante autorização judicial, é o que diz o parágrafo 1º do artigo 51. E, além disso, nesse caso do parágrafo 1º, eles ficam à disposição do juízo, mas sob a posse da empresa. A empresa, o devedor, continua na posse desses livros, desses relatórios, mas eles ficam disponibilizados para acesso pelo juízo, pelo administrador e pelo MP, ou por qualquer interessado, quando o juiz assim autorizar, mas ficam detidos pelo próprio empresário. E o parágrafo 3º prevê a possibilidade de que o juízo determine o depósito em cartório desses livros e desses relatórios, seja através dos originais, seja através de cópias. E aí, neste caso, na hipótese do parágrafo 3º, por alguma necessidade, o juiz pode determinar que, ao invés de ficarem na posse da empresa, tal qual autoriza o parágrafo 1º, que eles sejam, então, depositados em juízo para ali serem manuseados por quem dê direito. Esses, então, os elementos que devem constar na petição inicial e também os documentos que devem acompanhar a petição inicial com este regramento específico dos parágrafos em relação aos livros e relatórios.
Falo agora também sobre o juízo de admissibilidade, o deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, uma vez que o pedido, a petição inicial, ela seja protocolada e encaminhada ao juízo, se o pedido e a documentação estiverem em ordem, o juiz então defere o processamento, mas esse deferimento, neste momento inicial, não é ainda o deferimento da recuperação judicial. Neste primeiro momento, o que se defere é apenas o processamento. Estamos, portanto, diante de um mero juízo de admissibilidade. Ainda não é o juízo de mérito. Porém, essa simples admissibilidade que existe quando o juiz defere o processamento do pedido de recuperação judicial, já vai surtir efeitos, já vai surtir uma série de efeitos. E estes efeitos eles estão relacionados no artigo 52 da Lei de Recuperação e Falência, da Lei 11.101. Quais são esses efeitos? O primeiro deles, previsto no inciso 1 do artigo 52, a nomeação do administrador judicial. O administrador judicial, nós já falamos em vídeo anterior, é aquela figura, aquele elemento, aquela pessoa que vai fazer a supervisão das atividades da empresa recuperanda em nome do juízo. A supervisão mais direta em nome do juízo, já que a supervisão, a palavra final, ela é sempre do juízo da recuperação. Mas a figura do administrador judicial é que faz essa interface, digamos assim, entre o devedor e o juízo recuperacional. Então, o primeiro efeito do juízo de admissibilidade, da admissibilidade do processamento da recuperação judicial, é exatamente a nomeação do administrador judicial, inciso 1 do artigo 52. Também a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades. Isso está no inciso 2 do artigo 52. Então, para continuar exercendo suas atividades, muitas vezes ele precisa de certidões negativas e quando a recuperação é deferida, ele fica dispensado da apresentação destas certidões negativas, exceto quando se tratar de celebração do devedor de contratos com o poder público ou de recebimento de incentivos fiscais ou creditícios. Então, essas duas exceções, elas também estão previstas no próprio inciso 2. Então, para contratos com o poder público, para recebimento de incentivos fiscais ou creditícios, aí é necessário que se apresente as certidões negativas, porque para este efeito, para estes efeitos, a dispensa do inciso 2, ela não gera a sua eficácia, digamos assim. O deferimento também do processamento da recuperação judicial, inciso 3, ele gera a suspensão de todas as ações contra o credor. Tem exceções, mas gera, em princípio, a suspensão de todas as ações contra o credor, exceto as seguintes: ações que demandam quantias ilíquidas, quer dizer, que ainda não tem uma quantia líquida e que precisa, através de um processo de conhecimento ou de um processo liquidatório, serem liquidadas, as reclamatórias trabalhistas, as execuções fiscais e ainda aquelas execuções movidas por credores não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Então, essas 4 espécies de ações não se suspendem, continuam tramitando normalmente. Ações que demandam quantias ilíquidas,
as reclamatórias trabalhistas, as execuções fiscais e as execuções movidas por credores que não fiquem sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Os credores que não são sujeitos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles listados lá no artigo 49, parágrafos 3º e parágrafo 4º da Lei de Recuperação e Falência. Todas as demais ações, a rigor, ficam suspensas com a admissibilidade, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, porém, a comunicação aos juízos dessas ações que vão ser suspensas, elas ficam sob a responsabilidade do próprio devedor. Essa é a regra estabelecida pelo parágrafo 3º do artigo 52. Então, é o próprio devedor interessado que vai ter que informar aos juízos onde estas ações correm, a existência da decisão que defere o processamento da recuperação, para que daí os respectivos juízos façam daí a suspensão, operem a suspensão das ações que são alcançadas pelo efeito suspensivo. Além disso, também como efeito da admissibilidade, o devedor fica obrigado à apresentação de demonstrativo de contas mensal sob pena de destituição dos administradores. Isso está no inciso 4, ou seja, mensalmente ele tem que apresentar suas contas ao juízo sob pena de os administradores eles serem destituídos dos seus cargos e o juiz, inclusive, nomear um gestor judicial para continuar administrando a empresa. Também, como efeito da admissibilidade, a intimação do Ministério Público, isso está no inciso 5, a intimação do Ministério Público, haja vista sua condição de fiscal da ordem jurídica. A gente já falou sobre isso agora há pouco, né? O Ministério Público é fiscal da ordem jurídica com base no que diz o artigo 189 da Lei 11.101, que manda aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil, e lá no Código de Processo Civil, a condição de fiscal da ordem jurídica do Ministério Público está entre os artigos 176 e o artigo 179 do CPC, de maneira que, então, com base no inciso 5, uma vez deferido o processamento da recuperação, o Ministério Público precisa ser intimado para exercer a sua atividade de fiscal da ordem jurídica em todo o decorrer do processo recuperacional. Também, ainda com base no mesmo inciso 5, a comunicação por carta às fazendas públicas, a federal, a fazenda pública estadual de todos os estados em que o devedor tiver estabelecimento e as fazendas públicas também de município, em todos os municípios em que também o devedor tiver algum estabelecimento. Então, as fazendas públicas nos 3 níveis administrativos, em todos os locais, União, estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimentos, devem ser comunicadas do deferimento do processamento da recuperação judicial. Outro efeito da admissibilidade é a expedição de edital para publicação no órgão oficial de imprensa local, contendo, isso está no parágrafo 1º do artigo 52, o resumo do pedido de recuperação judicial, o resumo da decisão de admissibilidade, a relação nominal dos credores com o valor atual do crédito de cada um e a classificação do crédito de cada um. Tá? Então, esse edital vai ter que conter todos esses elementos. O resumo do pedido de recuperação, a decisão de admissibilidade, a decisão que defere o pedido de processamento,
a relação nominal dos credores com o valor atual de cada crédito e a classificação de cada crédito desses credores nominalmente relacionados. Ainda também como efeito da admissibilidade, no parágrafo 2º do artigo 52, nós temos a abertura da possibilidade de os credores requererem a qualquer tempo a convocação da Assembleia Geral, seja para a formação do Comitê de Credores, seja para a substituição de membros ou suplentes do Comitê de Credores. Isso está expressamente previsto no parágrafo 2º do artigo 52. E ainda como último efeito também a ser reportado do juízo de admissibilidade, do deferimento do processamento da recuperação judicial, é que, uma vez deferido o processamento, não há mais possibilidade de o devedor desistir do pedido de recuperação judicial, salvo se essa desistência for aprovada pela Assembleia Geral de Credores. Tá? Então, como regra, uma vez admitido o processamento da recuperação judicial, o devedor não pode mais dele desistir. E a única forma, a única exceção a essa regra é que ele obtenha a decisão favorável à desistência da maioria da Assembleia Geral de Credores, conforme as regras de deliberação da própria Assembleia, que a gente já viu em vídeo anterior. É isso, meus caros, o que nós temos de mais importante sobre o pedido e a admissibilidade do processamento da recuperação judicial. Até o nosso próximo vídeo.